Senhor. Aleluia. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra no Salmo 33. Vamos ler o Salmo 16 até o 22. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Que manhã linda é essa? Amém? Que manhã linda é essa? Que Deus pode nos abençoar muito. Amém? Porque a mão do Senhor ela não está encolhida, mas ela está estendida. Salmo 33, versículo 16 diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte. E no tempo da fome, conserva-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Quem espera no Senhor? Nós devemos esperar totalmente no Senhor, na misericórdia do Senhor. Uns confiam em sua própria força, mas a palavra do Senhor diz que não é a nossa força. Não é por nossa força. Mas quando nós esperamos na misericórdia do Senhor, quando nós sabemos que nós adoramos um Deus misericordioso, é Ele que faz. Amém? É quando nós tememos Ele. Senhor, nós queremos nessa manhã, Pai, sentir a Tua presença. Como é importante para nós, Pai, sentirmos a presença do Senhor Jesus nesse lugar. Como é importante para nós, Pai, adorarmos o Senhor, levantarmos o Teu nome, Senhor. Nós entendemos, Senhor Deus, que só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, no nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que já está aqui nesse lugar, eu te peço que venha tocar os corações. Eu peço ao Espírito Santo que venha ensinar com tua unção, ensinar cada um de nosso coração, Pai. Envolva-nos, ó Espírito Santo de Deus, na presença do Pai. Envolva-nos, ó Espírito de Deus, envolva nosso coração, limpa o nosso coração, queima o nosso coração com o fogo do Senhor, a ponto que as impurezas dos nossos corações sejam queimadas, porque queremos estar na presença do Senhor para adorar o Senhor com um coração puro, um coração limpo, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fala conosco poderosamente, Jesus. Esperamos na misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz que certamente a tua bondade e a tua fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós esperamos, Pai, na tua palavra que é fiel, Pai. Nós queremos a tua presença. Nós queremos nos alegrarmos na tua presença, Senhor. Nós queremos seguir o Senhor de perto, que a nossa alma siga o Senhor Jesus de perto. Pai, nós não queremos ser como a multidão. Nós não queremos ser a multidão. Nós queremos te seguir de perto, Pai. Te seguir de perto, Senhor. Para que todos os nossos corações sejam tocados, Pai, pela tua mão bondosa. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Eu não sei a necessidade de ninguém aqui que entrou nesse lugar, Pai, na tua casa. Mas o Senhor sabe. Aquele que sabe todas as coisas. Por isso eu entrego, Pai, em nome de Jesus, em tuas mãos bondosas, a minha vida e a vida de todos que entraram aqui, Pai, nessa manhã. Eu entrego em tuas mãos bondosas, Pai, no nome de Jesus.
Amém? Você pode aplaudir? Aleluia. Aleluia. Firmado em tua casa.
Seja um coração inclinado. Porque desde o dia que Daniel inclinou o seu coração para as coisas do Pai, o Pai começou a ouvi-lo. Incline seu coração na presença do Pai.
Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. É o nosso prazer estar aqui te adorando, Pai. É o nosso prazer estar te adorando. É o nosso prazer estar te adorando, Senhor. É o nosso prazer, é o nosso prazer. Feche os seus olhos nesse mesmo espírito de oração, amém? O espírito de oração, o espírito da adoração. Aleluia, nós estamos, Pai, na Tua presença. Como é maravilhoso, Deus. Eu quero Te louvar, Pai, pela vida de cada alma que está aqui, Senhor. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que escolheu, Senhor, estar aqui nesta manhã. Escolheu estar na Sua presença. Pai, eu Te louvo por esta manhã maravilhosa. Eu Te louvo pela Tua presença. Você pode continuar estendendo as suas mãos adorando. Pode se sentar, mas nesse espírito de adoração, espírito de adoração na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós Te adoramos, Pai, no tempo da nossa vida. É o nosso prazer, é o nosso prazer. Nós podemos dizer, é o nosso prazer estar na Sua presença, Pai. É o Teu prazer, amém, irmão? Estar na presença do Senhor. Quantos estão felizes pela sua salvação? Quantos estão alegres pela salvação que veio a sua vida através de Jesus? Louve a Deus pela sua salvação. Louve a Deus pela sua vida, a vida que você tem no Espírito, amém? Eu Te louvo, Pai, nesta manhã. Fala conosco poderosamente. Nos revela a Tua palavra. Eu sei que nós vamos orar pela oferta agora, Senhor. E as nossas ofertas, elas são a nossa declaração da nossa gratidão. Nós falamos de gratidão, as nossas palavras, mas as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras, Pai. As nossas atitudes, elas declaram. Elas falam não só nesse mundo dos homens, mas também fala no mundo do Espírito. E com a nossa força nós honramos ao Senhor. Honramos ao Senhor com as primícias de tudo quanto o Senhor tem nos dado. Não é o resto. Não é o resto. A palavra do Senhor diz: honra o Senhor com as primícias de tudo quanto você tem, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Nós sabemos que vinho quer dizer alegria. Pai, nós Te louvamos então nesta hora com as nossas ofertas. Você pode segurar a sua oferta na sua mão. Se você vai devolver o seu dízimo, a sua oferta através do Pix, amém, irmão? Quero que você segure. É um momento tão sério, um momento tão santo, amém, irmão? Um momento tão poderoso, que não é só um momento de adoração. A palavra do Senhor diz que esta atitude, esta adoração também tem o poder de reprimir a ação de demônios que trabalham lutando contra nosso crescimento, contra nosso desenvolvimento. Então nessa hora segura essa oferta, ensina os seus filhos a honrar ao Senhor, a honrar a Deus, a entender o que fazem nesta hora. Pai, então nós levantamos agora a nossa voz, com as nossas sementes, as nossas mãos, nós Te adoramos, Pai. Te adoramos por este lugar que foi erguido no meio deste século há quase 50 anos. Esta casa foi erguida com o sacrifício de pessoas que entenderam também isso, que foram salvas e que se mantêm nesta terra pelo favor do Senhor. Esta casa foi construída, Senhor, há muitos anos, e agora esta nova geração, nós construímos uma casa nova para o Senhor. Eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos de por mãos de homens. O Senhor não habita em casa feita de tijolos, não. A terra é o estrado dos Teus pés, e o céu, o Teu trono, Senhor. Mas nós queremos Te adorar neste lugar. Nós queremos, Pai, construir um lugar de beleza e de glória, assim como Salomão construiu a melhor casa para o Senhor. E o Senhor desceu fogo dos céus e consumiu as ofertas daquele lugar. Assim o Senhor está feliz conosco também, porque nós construímos nossas casas, nós construímos a nossa vida, nós lutamos pelas nossas conquistas, mas parte importante da nossa vida é dedicada à construção e à edificação da casa do Senhor. E este sacrifício vai ser lembrado no céu. Pai, eu Te agradeço então por cada um que tem investido a sua vida neste lugar. E abençoa esta nova casa, Pai,
nos dê a alegria de terminarmos ela antes do segundo semestre do ano de 2024, Pai. Nos dê a tua graça, teu favor. E agora, abençoa o teu povo. Levante as suas mãos. Fique de pé nesse momento, então. Pai, eu abençoo as suas ofertas. Eu abençoo, Pai, essa semente que está sendo trazida diante do teu altar daqui a pouquinho, mas com a bênção do Senhor e com um coração muito sábio no que faz. Não faz nada sem entender o que faz. Não somos religiosos, nós amamos o Senhor. Então nós te adoramos agora com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Dizemos obrigado, Senhor. Sai do seu lugar, vem adorar o Senhor com alegria. Amém, irmão? A palavra do Senhor diz que o Senhor ama aquele que vem aqui com alegria, porque sabe o que faz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isso, venha adorando o Senhor. Venha dando glória a Deus. Vamos ensinar nossas gerações, amém, irmão? Nossos filhos que estão crescendo a entender o que fazem, a ser honrosos com o Senhor, honrosos com os pais, amém? Pode se assentar. Estenda sua mão sentadinha mesmo. Senhor, aí está, Pai. Não é o resto. Aí está, Pai, não é o que sobrou. Não, aí está a primícia. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor seu Deus em primeiro lugar, a sua justiça, a sua verdade, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, trazidas à sua vida. Pai, que nesta manhã maravilhosa o Senhor abençoe o teu povo com o mês de setembro extraordinário. Quem crê que vai ser muito abençoado, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele. Amém, irmão? Para nós começarmos esse momento da mensagem, porque nós já estamos lá na presença do Senhor, vamos adorar a Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia bem forte aí, amém, irmão? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, nós estamos iniciando uma série de mensagens, amém, irmão? Durante esse mês de setembro, essas mensagens vão falar da cruz, amém? A cruz do Senhor. Vamos entender o que é a cruz. Gessé já pregou muito bem sexta-feira, falando da cruz, do sacrifício. É importante, amém, irmão? Nós entendemos as verdades da palavra do Senhor. Então eu quero nessa manhã, amém, irmão? Lembrando que há uma justiça nesse mundo, amém, irmão? Há um júri nesse mundo, há juiz nesse mundo. Quando alguém infringe alguma lei, amém, irmão, nesse mundo, está sujeito a ser penalizado, amém, irmão? Se você e eu infringirmos qualquer lei, nós vamos ser penalizados. E dependendo, amém, irmão, da infração, dependendo do delito, o juiz pode determinar, amém, irmão, que aquela alma, aquela vida, ela possa passar até, dependendo do que fez, ela possa passar o resto dos seus dias em inclusão, amém, irmão, preso. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Então você não tem como fugir da justiça desse mundo, é lógico, né? Você vê que até a justiça muitas vezes é humana, é falha, né? E vão existir assassinos, pessoas genocidas, terrível, que vão passar impune nesse mundo. Quem está entendendo a glória a Deus? Né? Pegam muitas pessoas aí no seu erro e muitos presídios cheios, mas a grande verdade é que a grande maioria nunca é descoberto. E escapa da justiça humana, mas não pode escapar da justiça divina. Quem entendeu, dá glória a Deus. Pode viver milionário até o último dia, depois de ter matado, traficado, feito todo tipo de horror. Pode viver, amém, irmão? Pode viver nesse mundo e encerrar os seus dias aos olhos humanos parecendo que está bem. Mas a palavra do Senhor diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diga glória a Deus. Hoje nós vamos falar da cruz, vamos falar da salvação, amém? Então, se existe uma justiça divina, amém, irmão? Então, se um juiz pode determinar na terra o final da vida de alguém cometeu um erro, irmão, a palavra também diz que é uma justiça divina, amém? Essa justiça divina, ela acontece durante o período da nossa vida. E, meu irmão, quero falar exatamente sobre isso. Um texto de Jonathan Edwards, ele chama o seguinte: ele foi pregado em 1741, quase, quantos anos? 400 anos atrás, amém? Jonathan Edwards pregou um sermão, amém, na Inglaterra,
E esse sermão dizia, o nome dele era Pecadores na Mão de um Deus Irado, amém? E lendo a história de Jonas Edwards, quando ele pregava, as pessoas se seguravam na cadeira, porque elas podiam sentir os seus pés resvalando para o inferno, amém, irmão? Um texto pesado. Ele pregava, ele foi um pregador muito cheio do Espírito Santo, e aonde ele pregava, amém, irmão, havia uma forte convicção do pecado, e as pessoas se arrependiam do pecado, porque entendiam o que o pecado pode fazer. Então esse texto, pregado em 1741, há 400 anos atrás, é o mesmo evangelho pregado hoje. Diga glória a Deus. Irmão, as pessoas que morreram há 400 anos, elas estão dormindo. Diga glória a Deus, quem entende? O que a palavra diz? Por que eu acredito que a palavra de Deus é a verdade? Irmão, porque a palavra de Deus, ela foi escrita desde do primeiro homem que veio a esse mundo, e ela é confirmada. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus vai falar de uma coisa só: da vinda do Filho de Deus, para encerrar a maldição do pecado. Quem entendeu, da glória a Deus? Você pode ler, por exemplo, no livro de Gênesis, quando fala que viria, né, logo que o homem peca, veio uma palavra, Deus dá uma palavra dizendo assim, ó, e o fruto, ou a semente da mulher pisará, esmagará a cabeça da serpente. Dá glória a Deus. O que iria nascer, o ser humano que iria nascer, amém, irmão? Ele iria pisar a cabeça do diabo. Assim que o homem peca e veio a maldição da morte, irmão, Deus libera uma palavra profética dizendo em Gênesis 3, dizendo que uma mulher daria à luz a um menino, e esse menino seria homem e seria o próprio Deus. Dá glória a Deus. E tem gente que não acredita, amém, irmão? E aí você lê a palavra do Senhor dizendo, irmão, que o menino, no livro de Isaías 59 diz que o menino seria dado, e isso no tempo dos profetas, o menino seria dado, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Diga glória a Deus. E o governo estaria sobre seus ombros. Então, desde Gênesis, depois passando pelos profetas, e agora no Novo Testamento, amém, irmão, nós vemos toda a palavra do Senhor sendo ligada, apontando para a vinda de Jesus. Diga glória a Deus. Por que nós não aceitamos os livros apócrifos, amém, irmão? Quem já ouviu falar neles? A nossa Bíblia tem 66 livros, mas outras Bíblias têm 74 livros, amém? Então, preste bem atenção, os livros apócrifos não foram aceitos por nós depois, irmão, do 4º século, onde estudiosos, homens de Deus, eles verificaram que esses livros não eram livros proféticos inspirados por Deus, eram lendas e contos humanos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Que vinham de toda a tradição judaica. Diga glória a Deus. Por que não entendemos? Por que não aceitamos livros proféticos? Porque eles não são de inspiração divina. Leia, por exemplo, o livro apócrifo de Judas. Ele vai falar de uma história absurda, amém, irmão? Em que Jesus discute, em que os discípulos discutem com Jesus, amém? Vocês leiam os livros, é bom ler livros apócrifos que falam de Maria Madalena. Vão falar de um certo romance ou um clima que existia entre Jesus e Maria Madalena. Quem entendeu? Se você for ler outros livros apócrifos, eles são, irmão, não tem nenhum fundamento bíblico, não estão ligados na palavra de Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque a nossa Bíblia tem 66 livros, porque o canon das Escrituras foram fechados depois de uma análise de 400 anos de homens de Deus, e esses livros não são aceitos. Diga glória a Deus, quem entendeu, dá um aleluia. Então essa Bíblia que nós temos aqui na sua mão, você tem também, ela é uma Bíblia confirmada, porque desde Gênesis, Apocalipse, ela fala de uma coisa só, da vinda do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Em 1948 se cumpre a profecia de Ezequiel, capítulo 37, que diz, amém, irmão, sobre o vale dos ossos secos, porque os judeus rejeitaram Jesus, eles se afastaram de Deus, e em 1948 se cumpre essa profecia, quando o vale de ossos secos é visto em fotos pelo mundo, quando os judeus são jogados em covas, amém, irmão? E verdadeiros mares de ossos secos. Quem entendeu, da glória a Deus. Então eu acredito, e você acredita, que a palavra de Deus é verdadeira, porque o erro de quem segue falsos profetas ou falsas religiões é porque não leem a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Toda essa palavra é confirmada, amém, irmão? É confirmada. Se você for ver outras histórias de religiões que nem são religiões, você vai ver que existiram falsos profetas, como os falsos profetas que existiram, por exemplo, amém, irmão, numa certa religião que existe dentro da cidade, que vai de porta em porta batendo nas casas. Quem já percebeu, amém?
Por que aquela religião não é verdadeira? Porque ela, em 1917, existia um profeta homem que liberou uma profecia dizendo que Jesus voltaria naquela época. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz, não diz isso. A palavra do Senhor diz que Jesus não tem hora para Jesus voltar. Só o Pai sabe. Dá glória a Deus. Mas essa religião é falsa porque existem falsos profetas. Durante 4 vezes, em muitos séculos, eles profetizaram a volta de Jesus. A última em 2018. Profetizaram a volta de Jesus e ele não veio. Quem entende o que eu estou falando? Se bater na tua porta, você sabe que não é sério, porque existe falsos profetas lá. Dá um glória a Deus quem está entendendo. A nossa igreja prega a verdade, porque prega o evangelho do primeiro século, que foi até Jesus. Dá glória a Deus. Depois do 4º século, a igreja foi contaminada pelos costumes gregos romanos, onde já se viu, Jesus nunca adorou uma imagem, mas eles colocam imagens de santos, adoram santos e ignoram a palavra do Senhor. Diz que quando todos os homens já morreram, estão dormindo, eles insistem que eles intercedem por nós. Quem está entendendo da glória a Deus? Só é enganado quem quer, amém, irmão? Então a nossa igreja prega a verdade. Estou dizendo que a nossa igreja é a única igreja que prega a verdade. Irmão, existem muitas igrejas evangélicas, mas você precisa entender a verdade. Diga glória a Deus, porque conhecereis a verdade libertará você. Porque, irmão, o que nós vamos falar hoje está valendo a tua vida. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, o que nós vamos falar de hoje, fala aí, o que nós vamos falar hoje está valendo a tua vida, não é brincadeira. A palavra salvação é muito séria. Irmão, preste atenção. Por que é que nós pregamos o evangelho de Cristo? Porque o evangelho de Cristo é as boas novas. Amém, irmão? Do que fala o evangelho de Cristo? Fala o seguinte, que assim quando nasceu Adão peca contra o Senhor, porque ele quer tomar o lugar de Deus, quer ser igual a Deus. Diga glória a Deus quem está entendendo. Não foi maçã, não foi nada. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis cometer a mesma rebelião que Lúcifer havia feito no céu. Tempos antes, Lúcifer quis tomar o lugar de Deus. Quem está entendendo? Ele é um anjo caído, caiu na terra. E ele, depois que Adão nasce, ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. Então ele destrói o relacionamento com Adão, com Deus. Diga glória a Deus quem entendeu. Fazendo Adão trair Deus. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Vamos entender a palavra de Deus, amém, irmão? Porque o que nós estamos falando vale a tua alma, vale a alma dos seus filhos, vale a tua existência. Eu fechei alguns dias aí atrás os olhos de uma pessoa, meu irmão, do nosso rebanho, que esteve entre nós. Eu nunca tive essa experiência. Cheguei alguns minutos antes, depois que ela havia morrido. Quando eu cheguei para visitar, já tinha morrido. Coloquei a mão, onde está? Fui até o lugar e descobri, coloquei a mão sobre a sua testa, ainda estava quente. Quem está entendendo a glória a Deus? Havia no rosto dela a expressão da morte. A expressão da morte. Em momento que o espírito desencarna do corpo, é muito terrível, amém, irmão? Havia nela a expressão da morte, a sua boca retorcida, os seus olhos abertos. Uma serva de Deus, dá glória a Deus. Então, eu tive um momento de fechar aqueles olhos que em 70 anos se fecharam sozinhos, mas aquele dia a vida se esvaiu daquele corpo e não havia mais vida. Eu fechei os olhos porque nem fechar os olhos podia mais. Diga glória a Deus. Meu coração se alegrou, amém, irmão? Porque existe, presta atenção, não existe, Jesus disse: eu sou a porta, e só existe uma saída desse mundo para a eternidade. Quem entendeu, da glória a Deus? Por que Jesus disse que Ele é a porta? Porque só existe uma saída desse mundo para a eternidade. Você pode sair desse mundo com o selo da morte, ou você pode sair desse mundo com o selo de Jesus sobre a sua vida. Dá uma glória a Deus. Quem está selado com o selo do Espírito Santo? Levanta a mão, dá glória a Deus. Seja batizado, obedeça. Você não, por que tem que vir na igreja? Porque você não pode se batizar sozinho. Quem entendeu, dá glória a Deus. Por que você tem que vir à igreja, fazer parte de um corpo? Porque você não pode tomar ceia na sua casa sozinho. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Diga a glória a Deus. É a palavra de Deus, é uma lei. Amém, irmão? E aí nós estamos falando desse momento, amém, irmão? Tão importante, da saída do homem desse mundo. Eu estou pregando o evangelho, a palavra do Senhor diz assim, ó, que aquele que crê e for batizado, que crê que Jesus é o Senhor, ele será salvo. Da glória a Deus. Mas ninguém, olha o que diz o texto da palavra de Deus, vamos ler esse texto, diz assim, ó, ninguém não diga quem desceu ao inferno ou quem subiu ao céu, porque isso é colocar Jesus na cruz de novo. Quem está entendendo? Ah, mas ele não aceitou aquele. Irmão, você não sabe na experiência da vida
Se em algum momento aquela alma não ouviu falar de Jesus e ela teve um encontro com Deus, dá glória a Deus. Então não diga, esse foi para o inferno, aquele foi para o céu. Não, nós não podemos dizer, amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Isso é um julgamento humano. Então, por que Jesus teve que morrer por nós? Preste bem atenção. Eu nunca entendi, faz muito tempo, eu fiquei muito tempo na igreja e não entendia nada, meu irmão. Porque é que Jesus teve que morrer do jeito que o Gessé pregou sexta-feira, de uma morte tão violenta e terrível. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus nunca pecou. Fala assim, Jesus nunca pecou. Nem quando ele era criança, nunca brigou com os amiguinhos, nunca teve uma atitude egoísta. Ele foi o homem perfeito. Diga a glória a Deus. Como eu sei, porque a palavra diz. Preste bem atenção, a lei de Moisés nunca foi cumprida por ninguém. Porque a lei era 600 e poucos mandamentos pesados, e se alguém errasse um, já estava no pecado. Quem entendeu? A lei era impossível. Irmão, preste atenção que eu estou pregando, vale a tua alma. Você tem que entender porque você está na igreja, porque você foi batizado, e porque você é batizado, não pense que pode viver no pecado. Porque se uma pessoa é batizada e vive no pecado, ela pisa o sangue de Cristo. Diga a glória a Deus. Nós temos que lutar violentamente contra o pecado na nossa vida. Quem entendeu? O pecado precisa ser um acidente. Se alguém é batizado e vive uma vida de prostituição, de uma vida de perdição, uma vida de vícios, ele está enganando a si mesmo. Quem está entendendo a glória a Deus? Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 8, preste atenção, Romanos 8, eu gostaria que você tivesse interesse de anotar, amém, irmão? Romanos 8 diz assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não pode mais estar perto de Deus, amém? Mas também no mesmo texto diz assim, vou falar esse texto aqui, está em Romanos, veja bem, deixa eu achar aqui para você marcar. Romanos 10, 6 a 10. Amém? Aí mesmo o livro de Romanos, irmão, que bom que você está anotando por livre e espontânea pressão, dá glória a Deus. Gosto assim quando a igreja leva uma... Amém? Eu também. Perdão, é Romanos 8, 1 e 2, tá bom? Fala assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, o cara batizou, tô salvo, dá glória a Deus, está em Cristo Jesus. Ele fala assim, tô salvo. Há uma doutrina diabólica no mundo, que o cara pode pular na água, ele pode ficar na vida perversa, ele pode, porque só há uma forma de um ser humano se relacionar com o outro. Quem entendeu? Tô falando da carne, tá entendendo? Casamento, falatamento. Por isso nós aconselhamos os nossos jovens a começar a namorar só quando for para casar, quando ele tiver condições de pagar a calça dele, a camisa dele, sustentar uma mulher. Dá glória a Deus. Quem entendeu? Nessa igreja nós não gostamos, não admitimos namoro de jovens, amém, irmão? Porque você não pode começar uma coisa que vai pegar fogo. Não estou dizendo que eu amo o Joãozinho, não estou dizendo que você não amar ele. Você vai amar ele, vai ficar na presença de Deus até vocês serem adultos, e se esse amor for verdadeiro, ele vai perdurar. Aí você vai casar com o Joãozinho, dá glória a Deus. Porque a maioria é fogo de palha. Quem está entendendo? E nós não podemos deixar os nossos jovens se esquentar e entrar na prostituição. Quem está entendendo a glória a Deus? Mas não é também para fazer a burrice. Eu não quero pecar, e casa tão cedo, nem sabe o que está fazendo, nem aguenta com a própria vida. O casamento dura 3 meses e acaba. Quem está entendendo a glória a Deus? Nós aconselhamos os nossos jovens a assumir um relacionamento quando eles conseguem se autossustentar. Estou errado? Está certo, dá glória a Deus. É o motivo de tanto sofrimento nesse mundo, dá glória a Deus. É a palavra de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui? Não adianta o cara pular na água, irmão. Ele tem que ter consciência. Se ele não se manter santo até o último dia, ele não verá Deus. Dá glória a Deus. Olha o que diz esse texto aqui. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Da glória a Deus. Quem está entendendo, amém, irmão? Então, quando a gente vem para esse mundo, nós estamos selados com o selo da maldição de Adão. Quem entendeu, da glória a Deus?
Esse selo só pode ser trocado quando eu mergulho na água, limpo os meus pecados no sangue de Jesus, aí ele me sela com o selo do Espírito Santo. Da glória a Deus. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, as pessoas falam, será que eu tenho o Espírito Santo? Eu digo para você que quando você tem o Espírito Santo, quando dentro de você começa a haver frutos de santidade. Quando aquela música nojenta, sertaneja, que fala de tantas coisas horríveis, te incomoda, dá glória a Deus. Quando ambientes nojentos desse mundo te incomoda, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não te deixa à vontade com isso. Dá glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão aí, dá um glória a Deus e um aleluia bem forte, que nós somos a igreja pentecostal. Pastor, eu tenho o Espírito Santo. Começa a tocar a musiquinha, começa a rebolar, não tá faltando o Espírito Santo aí, amém? Nossa, que música que me incomoda. Essa conversa me incomoda. Essas roupas me incomodam. Esse jeito de viver. Essa falta de temor de Deus. O Espírito Santo está em você. Dá glória a Deus. Não se engane. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Quando você obedece. Por que as pessoas recebem o Espírito Santo? Porque elas obedecem. Falam assim, ó, o Espírito Santo vem morar em mim. Pode falar. O Espírito Santo vem morar em mim quando eu obedeço. Primeira parte, quando você obedece, o primeiro passo para nascer de novo é nascer nas águas. Da glória a Deus. O Espírito Santo vem morar em você porque você começou a obedecer. Aí você não usa, o pecado vai incomodar você. Então, ter o Espírito Santo é isso. Então agora, nenhuma condenação há para aqueles que mergulharam aqui na água, Luizinho. A palavra do Senhor diz que aquele que crê e for batizado será salvo, amém? Foi batizado, foi salvo, saiu zero. Vai para a casa dele segunda-feira, assiste o Big Brother, pegou, irmão, sujou aquelas vestes brancas com a nojeira do Big Brother. Quem entendeu, dá glória a Deus. O cara batizou hoje, chega em casa, briga com a mulher, fala um palavrão, sujou as vestes brancas, ele está sujo de novo com o pecado. Quem entendeu, dá glória a Deus. Irmão, quando eu fechei aqueles olhos, eu disse, meu Deus, o trabalho do juiz é importante, mas o meu trabalho é tão importante. Eu sei que você julga que o seu trabalho é importante, ele é importante. Eu também julgo que o meu trabalho é importante. E eu julgo que quando falo em salvação, estou salvando almas mesmo, meu irmão. E quando eu falo em salvação, é uma coisa muito séria, porque muitos pensam hoje que ele pula na água e vive do jeito que quer e acha que Deus vai estar com ele. Quem entendeu, dá glória a Deus. Mas aqui a palavra fala assim, ó, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que não andam mais nesse mundo segundo a sua carne, são dirigidos pelo Espírito Santo. Dá glória a Deus. Irmão, nossa geração não suporta que ninguém os controle. São soberbos, altivos, orgulhosos. A palavra do Senhor diz que homens seriam orgulhosos, mesmo que lhe custasse a morte, mesmo que lhe custasse que existe um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. Que se dane Deus, eu quero viver a minha vida até o último dia. Mas quando aqueles olhos se fecharem, meu irmão, eles vão conhecer que existia um Deus e que existia uma palavra que veio para o salvar. Diga glória a Deus. E aí, irmão, eu quero ler com você um texto. Ele também está em livro de Romanos, amém? Marque Romanos 3, 23 a 26. Irmão, vamos fazer um propósito esse ano? Vamos dar Bíblia para todos os nossos filhos. Vamos dar glória a Deus. Você já deu um celular, custa quase 1.000 ou 2.000 ou 3.000, sei lá quanto você deu. Compra uma Bíblia boa, de 100zão, e dá para ele. Fala, isso aqui, ó, é o manual para a vida. Se você seguir isso, você vai ter um casamento lindo. Dá glória a Deus. Se você seguir isso, você vai ter uma vida vitoriosa. Dá glória a Deus. Se o inferno te alcançar, essa palavra o derrubará. Dá glória a Deus. Então, irmão, dá uma Bíblia. Vamos fazer isso aí. Vamos dar Bíblia para os nossos filhos. Não tem? Quem tem não tem, vai dar. Quem tem vai dar uma melhor. Dá glória a Deus. Não deixe mais. Até as meninas estavam falando, ó, não vamos mais deixar os nossos jovens, nossas crianças entrar com celular. Enquanto a palavra está pregando, o camarada está no WhatsApp da vida. E aí ninguém sabe se está, porque hoje tem a Bíblia também, né? Mas a Bíblia física, ela tem que estar na nossa mão. Dá glória a Deus. E aí preste bem atenção, nós estamos falando da salvação. Amém, irmão?
Nós estamos falando da salvação, algo muito importante. Então por que Jesus, não entendi muito isso aí, muito tempo. Por que Jesus teve que morrer? Porque ele cumpriu todos os quesitos da lei. Ele nunca pecou, ele nunca falou mal de ninguém, ele nunca guardou ódio no coração. Jesus nunca pecou. Fala, Jesus nunca pecou. Foi o homem perfeito. Ele cumpriu a lei, coisa que ninguém conseguiu cumprir a lei desde Moisés até hoje. Ninguém. 600 mandamentos, sempre alguém errava. Amém, irmão? E como é que agora, porque Jesus morreu sendo santo, diga glória a Deus, não tendo pecado, eu que tenho pecado, sou justificado pelo sangue de Jesus. Dá glória a Deus. E não pense não, depois que o cara pula na água, que ele não vai pecar, porque a palavra do Senhor na ceia, nós vamos participar da ceia. A palavra diz assim, ó, não pense que ninguém tem pecado. Não, você pulou na água, Jesus te lavou. Amém, irmão? Mas Paulo diz, aquele que diz não ter pecado é mentiroso, porque pecamos com a nossa mente, com o nosso coração, a todo instante. Pastor, ninguém vai ser salvo? Não, a palavra do Senhor diz, nós somos salvos em Cristo Jesus, amém? Mas o pecado precisa ser, irmão, um acidente na tua vida. Você não pode mais odiar alguém. Se você morrer odiando alguém, você vai para o inferno. Diga glória a Deus, quem entendeu? Pastor, vai todo mundo. Não, você tem que lutar. E eu te digo mais, eu nos 50 e poucos anos da minha vida, agora eu sei que há como combater algo que muitas vezes me atingiu. Muitas vezes eu ficava irado porque as pessoas ofendiam ou por alguma coisa, e isso era o maior mal da minha vida. Porque o pecado não é só roubar, matar e prostituir. Pecado é isso que eu estou te falando. Olha o que Jesus falou. Olha o poder, irmão, dessa lei. Se um homem olhar para uma irmãzinha dentro da igreja com intenção de pecado, já pecou. Não é possível, então ninguém vai se salvar. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe por quê, irmão? Há um mecanismo dentro de nós. Quando eu, na hora, se eu pecar, errar, olhar para onde não devia, o Espírito Santo fala assim, estou triste com você. E na hora, a gente fala o seguinte, Senhor, me perdoa, não vou pôr mais os olhos nisso. Dá glória a Deus, quem entendeu? Isso é o salvo, irmão. Isso é o salvo. Tem pessoas que vão ficar os seus dias, presta atenção, tem pessoas que vão terminar os seus dias em muitas dores e sofrimento, crente dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ali vai ser o momento que Deus vai tratar com ele, no orgulho dele, porque ele sempre foi muito dodói, qualquer coisa, tudo ofendia ele. Então ele fica numa cama, e ele vai ser trocado, ele vai ser alimentado. Quem está entendendo a glória a Deus? Para que a alma dele seja salva. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, ó, por isso eu preciso correr e me aperfeiçoar, e estar sempre bem com Deus e com os homens, para que eu tenha um fim tranquilo. Dá glória a Deus. Você vai morrer velhinho, fortinho, amém? Na sua cadeirinha, lendo a sua Bíblia lá, o neto fazendo o maior barulhão. Vai lá brincar lá fora, por favor. Estou falando com o meu Senhor. E vai partir para a glória. Diga aleluia. Meu pai partiu quando foi reformar nossa casa em Bauru. Ele, na hora do almoço, o irmão Lázaro que trabalhava com ele, pastor marinheiro, vou buscar a nossa marmita. Vai lá. Sentou lá em casa. A minha irmã tinha ido daqui para lá. Quando o irmão Lázaro falou, pastor marinheiro, com jeitinho, acorda, pastor marinheiro, vamos comer. Ele já tinha partido para a glória. Dá um aleluia, dá uma glória a Deus. Andando, falando, trabalhando, partiu com o Senhor. Dá glória a Deus. Mas eu já vi, irmão, eu sou pastor e eu vejo isso. Pessoas que partem desse mundo em gritos de dores. Houve casos de pessoas arrancarem os seus próprios olhos de desespero, porque sabem que tinha uma vida depravada, uma vida perdida, andou na igreja, tomou muita santa ceia, e quando chega a hora de se deparar com a morte, o desespero começa a tomar. Porque não há desculpa, querido. É agora a hora de consertar. É hoje o tempo de ficar bem com Deus. Não fique pensando, que ele foi sem Cristo, outro foi que... Isso não é problema teu, não é problema nosso. Você não sabe se ele teve no último momento um encontro com Jesus. Da glória a Deus que se arrependeu. Porque no último momento, se alguém viveu uma vida terrível, depravada, mas aquele momento, olha, eu ouvi da palavra de Deus, Senhor Jesus, me perdoa de todos os meus... Se ele na hora da morte, do ser da sua dor, já foi salvo. Dá glória a Deus.
Ô pastor, mas não foi batizado. Mas na hora, o que Jesus falou para o ladrão que também não foi batizado? Na cruz. Ninguém batizou o ladrão? Não, né? Morrendo na cruz. O que ele falou? O mestre falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dá glória a Deus. Não foi batizado, mas recebeu Jesus. Dá glória a Deus, porque não dava tempo. Quem entendeu da glória a Deus? É o coração. Olha o que a palavra fala assim, ó: se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus é o Senhor, está salvo. Dá glória a Deus. Mas se ficou vivo, vai batizar. Dá glória a Deus. Se não der tempo, amém. Amém? Quem entendeu? Coisa linda, né, irmão? Isso aí. É isso, pastor, é isso. Só que não é só isso. Irmãos, Daniel capítulo 10 diz que há uma luta. Houve uma luta quando Daniel pediu oração para uma situação que está na vida dele. Você já leu esse texto? Ele começa a orar. No primeiro dia ele faz 21 dias de jejum. Nós estamos em jejum hoje, dá glória a Deus. 21 dias de jejum. No primeiro dia Deus ouviu a oração. Dá glória a Deus. Hoje pode ter vindo alguém pela primeira vez aqui, ó. Se veio a primeira vez, começou a buscar Deus, Deus já ouviu sua oração. Dá glória a Deus. Por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque Daniel ora a Deus, jejuando. No primeiro dia, o anjo vem até ele e fala assim: Daniel, presta atenção que eu vou te falar. Você é um homem muito amado de Deus. No primeiro dia que você começou a orar e falou: vou buscar Deus, Deus já ouviu sua oração. Dá glória a Deus. E quando eu estava vindo trazer a tua bênção, do chão saiu, da terra, de Tirapina, do mundo, saiu um exército de demônios dizendo: não vai abençoar Daniel, não. Daqui você não passa. Quem entendeu da glória a Deus? Irmão, 21 dias de guerra, anjo. Aí o anjo pede socorro, lê a Bíblia. Não estou aguentando, os demônios estão batendo em mim. Olha, irmão, anjo de Deus perdendo para demônio. Ele chama Miguel, o chefe dos exércitos do Senhor, dá um pause, meu irmão. E quando os anjos estavam gritando, apanhando ali dos demônios, o anjo, então ele grita: Miguel, vem. E ele vence a batalha. Dá glória a Deus. Quem está entendendo como é que é o mundo espiritual? Você ora, vem na igreja, eu já ouvi essa oração. Só que os demônios que te judiaram, que te atormentaram, que atormentaram a tua vida a vida inteira, eu não vou perder a Manuela. Tomara que não tenha a Manuela aqui. Começou na igreja, começou a orar: eu não vou perder a Manuela. Turma, vamos em cima. Doença, problema. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. E aí, irmão, precisa estar em profunda oração para que os anjos de Deus, peça ajuda de Deus. Quando você começou a orar para um propósito e não está dando certo, ore mais, porque está acontecendo uma guerra no céu. Quem está entendendo? Tem gente orando aqui, jejuando, mas no céu de Tirapina, irmão, esses demônios que escravizaram a tua vida, que fizeram da tua vida o inferno, que impediram você dar certo no relacionamento, na vida profissional, esses demônios que lutaram, não vou perder. Está orando. Olha só que a palavra do Senhor diz assim, ó: se você orar, o diabo vai te atormentar. Presta atenção, desculpa. Se você não orar, o diabo vai te atormentar. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Ô, louco, pastor. É verdade. Se você orar, o diabo vai te atormentar. Não é possível. Mas olha o que a palavra de Deus diz: se você orar muito, o diabo fugirá de você. Quem está entendendo a glória a Deus? Quem está sendo respondido hoje aqui: pastor, estou vindo na igreja, não sei o que está acontecendo. Irmão, o inferno que te segurou até agora não quer te perder. Quer que você vá embora dessa vida sujo, envergonhado, frustrado, odiando todo mundo, odiando pai, odiando mãe. Aí quando seus olhos se fechar, você vai direto para o inferno. Eu vou dizer um negócio aqui: não foi Deus que criou o inferno, amém, irmão? Preste bem atenção. O inferno foi criado sim para o demônio e os seus anjos. Mas quando Adão decide se juntar com a turma do demônio, ele foi destinado para o mesmo lugar. Quem entendeu da glória a Deus? Uma vez dando aula numa escola dominical, o cara falou assim: eu não acredito que existe um Deus que criou o inferno, que lança a pessoa no inferno. Irmão, Deus não lança ninguém no inferno. Aliás, Ele deu Jesus, o filho dele. Eu não daria, você também não, mas Ele deu para que nós fôssemos salvos. E aí nós estamos numa geração em que ninguém quer saber de Deus, despreza Deus. Existem tantas filosofias. Hoje, meu irmão, as pessoas odeiam falar da Bíblia, odeiam falar de tudo isso, porque contraria o quê? O seu coração. Porque
Porque o nosso coração humano, irmão, se nós nos deixarmos levar pela nossa natureza humana, a gente odeia, e a gente odeia e depois começa a querer matar, nem tá entendendo? Você prostitui, trai, depois você trai de novo, porque, irmão, o coração do humano nunca está satisfeito. O cara casa com uma mulher, depois ela fica madura, troca por outra, fala misericórdia, que isso? A mulher também, o cara vai ficando velho, troca por outro, por quê? Porque o coração nunca deixa de ter fome. Ele é egoísta, ele quer para ele. Mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em você e fala assim, ó: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Qual que é o primeiro mandamento? Ama o Senhor teu Deus, porque você não tem mais nada nesse mundo. Tua bicicleta, teu celular, teu Audi, tua mansão vai ficar. Do mesmo jeito que ninguém tem nada. Por isso Deus fala assim, ó: ama a minha palavra, faz de mim tudo o que você tem. Porque um dia os seus olhos vão ser fechados, e quando eles se fecharem, você vai ver que eu e você somos pobre, miserável, cego e nu. Do mesmo jeito que você veio, você vai. O nosso trabalho, igreja, sabe qual que é? Não é encher a igreja, não. O nosso trabalho é despertar as pessoas que estão dormindo. Você sabe que a morte, ela chama de sono, né? E o cemitério, ele é o dormitório, é isso, né, que nós falamos? Preste atenção, tem pessoas, a maioria, talvez até entre nós, pessoas que pensam que estão vivas, mas na verdade estão mortas. Porque já estão com o selo da morte. Quando elas fecharem os olhos, irmão, eu acredito que a morte é tão terrível, pelo que eu ando vendo, que no momento que o espírito se desencarna da carne, há uma guerra, há um desespero. E a pessoa se retorce, os olhos ficam esbugalhados, a boca abre para onde não podia mais, porque sente, meu irmão, que está indo. E o desespero de se apegar a alguma coisa já era, porque o tempo de encontrar a mão de Deus para se assegurar já passou. Quem está entendendo a glória a Deus? Então hoje eu falo com um auditório de não sei quantas pessoas, meu irmão, mas a nossa intenção como igreja é despertar as pessoas do sono da morte antes que a noite chegue. E irmão, a noite chega para jovem. Eu já fiz velório de jovem, adolescente, de criança, de recém-nascido. Quem entendeu? Quem entende que hoje Deus te amou tanto que te deu mais uma oportunidade de você hoje tomar a decisão. Você vai descer as regiões da morte com selo do seu senhorio. Você é senhor da tua vida. O Senhor, ninguém se mete com você. Você faz tudo que você ganha o seu dinheiro. Você é o senhor da tua vida. Mas eu digo, você não é o senhor da sua morte, porque só Jesus venceu a morte. Da glória a Deus. Então entenda, irmão, o que nós fazemos hoje nessa igreja? Se Deus não te der mais nada, louve a Deus pela sua salvação. Verdade, pastor? Existem irmãos no mundo agora, cristãos, morrendo, tiraram tudo deles, a família, tudo tiraram deles, e vão tirar a vida. Mas a palavra do Senhor diz que quem tem encontro com Jesus, o que nos separará do amor de Deus? A fome, a guerra, a nudez, a falta de dinheiro, a morte? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada. Mas existem pessoas, meu irmão, porque perde um emprego, porque perde uma oportunidade, porque não é ouvido, que abandona Jesus, nunca mais quer Jesus. Quem entendeu? A palavra diz assim, que muitos são chamados, poucos são escolhidos, muitos vão ser batizados, mas os escolhidos são aqueles que permanecem, que estão com Jesus só na hora boa, não. Eles estão com Jesus no fim, que entenderam até o fim, que eles já receberam tudo, e se não receber mais nada, já estão salvos. Da glória a Deus. Mas a verdade é que Deus quer te abençoar. Ele veio para que você tenha uma vida com abundância. Vamos tomar ceia? Quem entendeu da glória a Deus? Quero convidar o Ministério do Louvor. Não adianta só ser batizado, querido. É preciso viver uma vida no Espírito. Hoje Deus está falando com pessoas aqui cujos pés estão resvalando para o inferno. Amém, irmão? Escuta, irmão, o que eu te falar.
De vez em quando os problemas parecem que não tem solução, mas eu sei que Jesus sempre me socorre. O lugar que eu gosto de ir é no cemitério, amém, irmão? Portanto, um dia, se você me vem entrando lá, não fique pensando nada. O pastor tá indo meditar, dá glória a Deus. Porque é melhor ir a um velório ou lugar da morte do que ir para uma festa onde as pessoas se enganam, amém, irmão? As pessoas vivem embriagadas até o último dia. Paixões, sexo, drogas, elas vão embriagadas até o último dia. Mas a palavra diz: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Hoje é dia de salvação, dá glória a Deus. Então nessa hora, você vai participar da ceia. O que é a ceia, irmão? Quem pode participar da ceia é aqueles que tiveram encontro com Jesus, dá glória a Deus. Pastor, eu durmo com meu namorado. Pede perdão, toma ceia e não durma mais com ele até se casar, dá glória a Deus. Pastor, eu estou com meu amante. Abandona esse traste, pede perdão para Deus e anda com Jesus, dá glória a Deus. Pastor, eu matei, não tem mais jeito? Pede perdão para Deus. Já foi para a cadeia, foi preso? Saiu? Pede perdão para Deus. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado e nos purificar de toda a nossa injustiça. Dá glória a Deus. Quem entendeu, dá um aleluia, amém? Hoje está uma briga, irmão, porque as pessoas querem falar que Deus falou uma coisa que não falou, amém? Querem viver uma Bíblia que não existe. Eu vou dizer um negócio aqui, porque eu sei que cada vez que eu falo uma coisa que agride os ouvidos, sara a alma, Jesus me abençoa mais. A nossa igreja não vai ficar vazia, vai continuar crescendo. Se você tem qualquer tipo de relacionamento sem ser o relacionamento que Deus disse no começo de tudo: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se a uma mulher e serão uma só carne. Dá glória a Deus. É tão poderoso que somente um relacionamento assim pode gerar vida. Dá glória a Deus. O resto é mentira e falsificação. Esses dois seres podem gerar uma vida. Dá glória a Deus. Todos nós temos que mudar de vida, querido. Se você rouba, pede perdão, para de roubar. Se você odeia, para de odiar, lute contra isso. Se você quer derrubar o seu irmão, peça perdão. Se você vive uma vida dissimulada, hipocrisia é parecer aquilo que não é, ou falar aquilo que não é o que você sente. Jesus nunca pecou, Ele morreu, e nós somos pecadores, ficamos limpos do nosso pecado. Dá glória a Deus. Nós podemos ser igual a Jesus. Dá glória a Deus. Seja igual a Jesus e não se engane, porque quando seus olhos se fecharem, misericórdia, se eu for lá fechar os seus olhos, eu vou fechar como o olho daquela irmã que eu fechei, e mesmo as expressões de dor, eu fechei o olho dela e disse, mesmo sem saber que ela não podia mais ouvir: querida, vou olhar nos seus olhos mais uma vez, na eternidade. Vou olhar nos seus olhos, Leandro, Angélica, na eternidade, e vou dizer: cara, vencemos. Jesus venceu por nós. Nós vencemos. Mas talvez um pergunte para o outro: mas e o irmão? Não estou vendo ele aqui. Não sei se vai ser, eu estou conjecturando, amém, irmão? Então, hoje, não brinque com a ceia não, irmão. Quando você pegar esse pãozinho aqui, ó, saiba, eu vou tomar a ceia, mas há anjos me olhando agora, há demônios me olhando agora, o Espírito Santo. E quando eu pego a ceia, eu digo: eu desisto de pecar e eu sigo limpo o meu caminho. Dá glória a Deus. Você pode fazer isso, irmão. Eu não sei quanto tempo, amém, irmão? Eu tenho 50 e pouquinhos, nem parece.
mas a cada dia eu me sinto mais perto da volta de Jesus. Se Ele não voltar e eu partir, pastor Josimar, meu querido pastor, homem de Deus, santo, ele planejou, mês que vem eu vou com vocês para São Paulo. Falei, legal, Josimar, vamos lá. Uns dias depois recebi uma notícia. Essa noite o pastor Josimar partiu. Está preparado, querido? Pega essa ceia hoje e toma uma decisão. Não vou tomar. Então saiba que a partir do momento que você despreza o sangue e o corpo, você está por conta de você mesmo, separado de Deus. Não tenho parte com Ele, porque a palavra do Senhor diz: aquele que tem parte comigo, come e bebe do meu sangue. Feche os seus olhos, fala com Deus agora. Esquece da pessoa que está do seu lado. Glória a Deus.
dado por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês se lembrarem do meu sacrifício, o preço que eu paguei. Levante o seu mão. Pai, em nome de Jesus, eu sei que nesse momento o Senhor registra, Pai, este momento para a eternidade. A palavra do Senhor diz: façam isso em memória de mim. O Senhor espera todos os dias por esse dia em que a igreja se reúne no espírito de oração, e elas reconhecem que os anos estão passando e o momento se aproxima. E a tua palavra diz: prepara-te para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Então, a cruz, ela simboliza que eu, sendo pecador, fui trocado pelo Senhor que é santo. Então, meu irmão, vamos valorizar a vida de Jesus. Como agora, em nome de Jesus.
Senhor está mudando histórias aí. Enquanto o Espírito Santo ora e você não entende, ele está mexendo em áreas da sua vida que precisam ser tratadas. Você pode não entender agora, mas com os dias você vai compreender o que Deus está fazendo na minha vida.
sentem, quando as outras partem desse mundo, elas dizem: por que eu não disse aquela pessoa que eu amava mais? Ela devia saber que eu amava muito. Ela devia saber que ela é tão importante para mim. Ela devia saber que eu amava. Quantas pessoas deixam de fazer isso? Meu irmão, no tempo da sua vida, diga isso para Jesus muitas vezes. Diga isso todos os dias para Jesus: Jesus, eu te amo. Eu sei que o Senhor fez por mim. Diga mais uma vez, bem calminho, diga assim comigo: Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Posso ver Jesus sorrindo agora, irmão? Te amo, te amo, te amo. Diga: Jesus, eu te amo, te amo. Eu te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Mais que tudo. Mais que tudo, Deus. Mais que tudo. Aplaudiu o Senhor? Aleluia, Jesus. Essa igreja que te ama, Senhor. Essa igreja que te ama. Fala pro seu irmão e fala assim: irmão, você não vai ficar também sem. Fala, eu te amo também. Fala pra ele: te amo. Te amo, Bíblia. Te amo, Rebeca. Te amo, Eliezer. Te amo. Luquinha. Te amo, Belinha. Eu amo vocês. Pode estar sentado. Dá uma glória a Deus bem fortinho. Vamos aplaudir o Senhor com alegria, amém? Maravilhoso, amém, irmão? Aleluia. Quem sabe Isso com Jesus, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, amém, irmão? Eu louvo a Deus porque você está vivo, porque eu estou vivo aqui também, e porque nós temos a oportunidade de nos apaixonar cada vez mais por Jesus, amém, irmão? A palavra diz assim, ó, que... Obrigado, Marcinho. A palavra diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, amém? Se você amar Jesus e conseguir amar Jesus, irmão, tudo vai dar certo na tua vida. Você só ama Jesus, o resto ele faz. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Então, irmãos, agora eu tô sem... agora já está na hora de partir, né? Vamos orar agora. Os irmãos que não entregaram o jejum ainda vão ficar com a gente aqui, né? Quem está jejuando vai ficar. E os irmãos vão embora para casa. Vamos ficar de pé então? E aí vão ter esse momentinho, esse espaço de tempo, né? Para a gente fazer essa parte do jejum. E a gente vai ter espaço de tempo para tomar uma água, ir no banheiro, comer o lanche. Então não vai encher o jejum, né? Tá bom, sem o lanche, amém? Então tá bom? Pai, eu quero te agradecer por esta igreja maravilhosa. Nós estamos caminhando, Senhor, a caminho do céu. Eu não sei quantos anos nós vamos caminhar junto ainda, Pai, mas eu quero ver nesses anos que eu creio que nós vamos caminhar juntos, Senhor, eu quero ver toda a família de todos eles aqui. Nenhum dos que tem família e não foram batizados e têm o entendimento do que nós estamos falando, todos esses que estão aqui podem vir hoje sozinho, mas se tem 5 pessoas da família, todos eles vão estar salvos e vão ir para o céu, porque conhecem Jesus, conhecem a sua palavra e lutam contra o pecado. Pai, eu abençoo os meus irmãos, e se houver alguém entre nós que quer batizar, a palavra do Senhor diz assim, ó, há um só batismo. Pastor, eu já fui batizado em outra igreja, não batizamos de novo. Há um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Pastor, não fui batizado. Fui batizado quando era criança. Esse batismo não é o batismo de Jesus, amém? É a apresentação de crianças. Jesus e os apóstolos nunca batizaram crianças, somente adultos com consciência do pecado. Então, quem não foi batizado, procure as nossas diaconias, nossos diáconos. Feche os olhos, Pai, eu despeço a igreja na paz do Senhor.
tendo a plena certeza que hoje pecados foram perdoados, que demônios foram afastados, que fortalezas caíram por terra, que os céus estão abertos sobre cada alma aqui. O inferno não pode se levantar contra ele, porque eles estão revestidos do poder e da santidade do Senhor. Nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Continue em oração, continue buscando, conversando com o Senhor, tendo íntima comunhão com o Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a tua família. Olha para o seu irmão e fala assim: não vai embora sem antes olhar para mim e me dar um tchau bem gostoso. Quem vai continuar no jejum tem uma horinha ainda, vai tomar uma água, vai no banheiro, e aí nós retornamos. Glória a Deus.